Chegamos a mais uma quarta-feira das suas grandezas, onde tudo pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Hoje, eu acredito, creio, o Senhor nos chama para um encontro com Ele, nos chamou, na verdade, para um encontro com Ele, para um avivamento espiritual, onde Ele diz para mim, para você, não parar, não desistir, ficar firme, ainda que há alguma resistência, continuar firme, marchando, porque Ele vai na frente. Nosso Deus vai na frente, em nome de Jesus. Ele vai na frente, vai abrindo caminhos, quebrando as correntes, é ou não é? E vai também tirando os espinhos. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem de Deus para nós nessa noite é um avivamento profético. Quantos querem ouvir? Amém, glória a Deus, eu também. Então vamos ao texto base da mensagem de Deus para nós essa noite. Livro dos Começos. Estou usando a versão ARC, doutora Tali Almeida, revista corrigida. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo 26, 2 versículos, 18 e 19. Gênesis, capítulo 26, versículos 18 e 19, que diz assim: E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chegou e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Verso 19. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Vamos continuar um pouco mais. Vamos seguindo mais adiante, verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram, quer dizer, discutiram, entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também arrumaram confusão sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. 22. E partiu dali e cavou outro poço. E agora não conflitaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Até aqui, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai amoroso, não há lugar melhor neste universo, Senhor, do que estar na Tua presença. Senhor, fala conosco nesta noite. Reacende em nós
uma fé ativa, uma fé que insiste. Renova em nós, Senhor querido, uma esperança que não morre. Anima-nos, ó Deus, empurra-nos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sopra o teu poder, a tua unção, a tua graça nessa noite. Sopra com aquele sopro sobre o coração cansado. Sopra descanso, Senhor, nessa alma. Faz brotar, ó Deus, água viva outra vez. Renova cada um de nós que precisamos nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, quando me preparava para estar com os irmãos nessa noite, eu confesso, eu acho que isso acontece com todos os pregadores, né? Quantas vezes você tem uma passagem bíblica, um texto no coração, e aí você entra em um espaço e toma aquela palavra como sendo para você, não é? E eu confesso que até chegar a este texto conhecido, não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer uma revelação nova, né, que talvez você não saiba. Eu não tenho essa pretensão, porque é um texto tão conhecido e é difícil, não é, pregar. Eu tenho meus queridos pastores que são pregadores também, são estudiosos da palavra, e é difícil pregar em um texto que todos conhecem. Então eu não tenho essa pretensão, eu estou debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E viajei na Bíblia alguns textos e, de repente, hoje pela manhã, e todos esses textos, eu imaginava ser a mensagem para hoje, não é? E hoje à tarde, agora, logo depois do almoço, eu sabia que estaria com os irmãos, que Deus nos daria essa graça. E aí eu pensei, está tudo pronto já, né? E o que aconteceu? Aí Deus me levou para uma outra situação e cheguei no texto que nós acabamos de ler. Então, você já sabe, está aí na tela, este é o tema que nós vamos trabalhar. Né? Posicione-se para o novo. Posicione-se para o novo de Deus. Cave outro poço. Nada muda se você não mudar primeiro. Então, talvez vamos falar um pouquinho sobre isso. Não pare, sabe? Não pare se de repente você está em um contexto de vida em que parece que está tudo seco, não é? Sem vida. Se a água que jorrava nesse estágio da sua vida, onde você estava, e se de repente agora aquilo, né, ou naquilo, há uma sequidão, nada mais está fluindo. Na verdade, é porque aquilo que te sustentava, ou naquela posição onde você era saciado, onde você sentia, percebia que Deus estava cuidando, e tudo sob controle, e de repente
você percebe que aquilo parou. E você olha ao seu redor, olha para o que está à sua frente, para o que está ao seu lado, você percebe que está tudo parado, está tudo seco. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, é de Deus o que eu vou te falar. Se a água secou onde você estava, é um bom sinal. Por quê? Porque Deus tem outro poço para você cavar. Quem recebe essa primeira palavra profética? A vida, ela é cheia de fases. Uma vez, uma quarta-feira dessas, nós falamos um pouco sobre isso. A vida, ela é, sabe, cheia de fases. A jornada da nossa vida, a jornada terrena da nossa vida, tem horas que tudo seca. Deixa eu te falar outra coisa, faz parte do processo. Os projetos, relacionamentos, ministério, o poço que antes te saciava, agora parece que foi fechado. Parece que fecharam aquele poço, aquela fonte. Então, não é assim que às vezes a gente passa por algumas fases da vida, por alguns momentos, por alguns períodos. Faz parte. Faz parte. Mas assim como Isaac, Deus nos chama hoje para não parar se porventura o poço secou. Porque cada poço fechado, e Deus pode permitir que pare de jorrar água nessa fonte, ou nesse poço, isso não é o fim. Se você pensar com a mente de Deus, se você olhar para as circunstâncias usando as lentes de Deus, porque se fechou, é porque Deus está sinalizando que logo ali tem mais um poço para ser aberto, mais um poço a ser cavado. E cada poço fechado no nosso texto aqui, Isaac não desistia, não é? Ele cavava de novo. Então, quando uma situação tenta te parar, é porque, queridos, algo novo está prestes a acontecer. Você pega isso? A unção que você carrega é aquela de quem cava até ver a água romper. Deus não nos enriqueceu com uma unção. O que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus sobre nós. Então, todos nós aqui, todos os cristãos, todos os filhos de Deus, carregam, não é? Ou deveriam carregar, essa unção, essa capacitação sobrenatural, essa força sobrenatural, para quando estivermos diante de uma situação, quando o quadro, quando a tela que você está pintando, que a vida está pintando, sobre essa pintura, o céu nessa pintura, o céu nessa tela, já não é mais azul, é cinza escuro. Ainda que o céu sobre você, escute, esteja cinza, as nuvens carregadas, escuras, isso não é sinal de fim. Isso é uma oportunidade, é um sinal de Deus de que
Ele tem coisa nova. Ele pode fazer coisa nova. Então, eu quero refletir com você nesta palavra, 3, talvez 4 tópicos. Queria falar sobre o que a gente vê nesse texto, sobre o deserto, a água, sobre o cumprimento da promessa e, por último, em quarto lugar, o tópico que deu origem ao tema da mensagem dessa noite. Posicione-se para o novo de Deus. Então, deserto é um lugar onde parece que não há mais nada. E quando você se depara, ou quando você chega em um lugar que aos seus olhos parece que não há mais nada, é um teste de Deus. Oi? Tenha certeza disso. Pode ser que Deus esteja te testando. Aqui no nosso texto, Isaac estava em Gerar. Não vamos nos fixar nisso, mas por que ele chegou ali e tal. Enfim, o fato é que havia fome. Ele chega em Gerar, em meio à fome, nada se produzia, tudo era seco, mas o texto diz, no versículo 12, que nós não lemos, e semeou Isaque naquela terra e colheu, foi próspero, colheu 100 por 1, diz o texto, versículo 12. Então, meu irmão, minha irmã, querido, querida, no deserto, nessa fase que ninguém gosta, que ninguém quer, mas, repito, faz parte dessa jornada, nessa nossa jornada terrena, faz parte dessa vida que a gente estamos vivendo. Mas no deserto, Deus não mede o resultado. Deus mede a sua fé. Deixa eu melhorar essa frase. No deserto, Deus mede a sua fé. Deus avalia a sua fé. E não o resultado. Pegou ou não? Então, quando chegamos, ou se chegarmos, ou se alguém está aqui vivendo esse processo, entenda o que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Nesse deserto, Deus não está com uma fita métrica, Deus não tem nas mãos uma trena para medir esse resultado que você tem colhido nesse tempo, nesse período. Ele está medindo o tamanho da sua fé. Então, há situações na vida da gente, amados, que Deus permite. Existem estágios na vida da gente, isso é válido para todo mundo, para líderes, para pastores, para obreiros. Isso é possível acontecer na vida de todos os filhos de Deus. Deus permite um momento de falta, porque Ele quer provar, Ele quer ver se nessa fase você confia na fonte ou na bênção que perdeu, ou lamenta a bênção que perdeu, entre aspas. Está conseguindo pegar? Entender? Ou seja, Deus pode permitir a seca, Deus pode permitir a escassez nesse lugar em que estava produzindo, nesse lugar em que você era saciado, nesse lugar que você era sustentado, para ver se você continua confiando nele, que é a fonte de todas as bênçãos, ou vai ficar lamentando o poço que secou. Entendeu? Então a vida, ela é cheia, a vida é feita de fases. A vida tem seus períodos, a vida tem suas estações
Deus não. A gente vive cada fase, a gente passa por cada período, a gente atravessa algumas estações, e quando estamos nessa trajetória, a gente pode, dependendo da situação, da circunstância, a gente pode se diluir, a gente pode se fragmentar. Aí, ou entristecemos, ou a nossa fé enfraquece, ou a gente perde o ânimo, não tem mais aquele ímpeto, não tem mais aquela força, aquela coragem para continuar. Deus não é assim. Deus não importa a fase, não importa o período, não importa a estação. Deus é Deus. Então a vida ela é cheia de fases. Deus não. O deserto, a circunstância contrária, não é o fim. Eu percebo que, na verdade, não é o fim, é um treinamento para o próximo milagre. Aleluia. Então, deixe-me lançar uma palavra já, em nome de Jesus. É de Jesus que eu vou te falar. Quando essa situação é um treinamento para o próximo milagre. Quantos querem experimentar um próximo milagre? Uma coisa nova, um estágio novo? Quantos querem ouvir o barulho da página sendo virada pelo próprio Deus? Aleluia, eu também sou um desses. Então, o Senhor falou através do profeta Isaías, lá no capítulo 43, eis que porei rios no ermo, ou seja, o que é um lugar ermo? Lugar ermo é um lugar desértico, sem vida, né? Lugar onde o nada é tudo que tem. Né? No lugar ermo é o lugar onde o nada é tudo que dispomos. E Deus está dizendo que Ele tem poder nesses momentos em que a alma atravessa esses desertos, nesses momentos em que as notícias não são boas, nesses momentos de longas esperas, até de silêncios de Deus, os caminhos parece que não vão levar a lugar nenhum. O deserto é um cenário perfeito para a manifestação do poder de Deus. Aleluia! O perigo que nesse deserto é também um cenário onde muitos desistem, onde muitos querem retornar, mas também é o lugar onde Deus se revela, onde Deus se mostra, onde Deus diz, eis que eu estou aqui, aleluia. Eu não sei, irmão, qual é a fase que alguém está vivendo aqui, mas há momentos em que a alma fica, mas o deserto é um cenário também onde Deus se manifesta, é um palco onde Deus vem e se revela em nome do Senhor Jesus. Então, quando todas as fontes se secam, quando aquilo que você olha ao seu redor e percebe que dali não é capaz de sair nada, Deus vem e anuncia, eu vou abrir um rio nesse ermo. Aleluia. Eu vou abrir um rio aí mesmo onde você está. Eu vou fazer brotar vida onde ninguém acreditava mais que poderia existir vida. Então o deserto é o palco do seu próximo milagre. E quando ele diz, eu faço uma coisa nova, ele está dizendo, ele está querendo dizer com isso, quando ele diz aqui para Isaías, né? Através de Isaías, eu faço coisa nova, ele está dizendo que ele já começou, que algo já começou a se mover no invisível. Então, essa palavra é para nós sairmos daqui, sairmos grandes, maiores do que quando chegamos. É uma palavra para nós voltarmos para a nossa casa, entendendo que algo no invisível já começou a se mover.
começou a se mover. Mesmo que os nossos olhos estejam enxergando nada, só poeira, solidão, mas Deus, eu creio, irmãos, Deus já liberou uma palavra sobre nós, aleluia. Deus já liberou, Deus já deu ordens aos céus, aleluia. Já abriu caminhos onde não havia nem trilha. Já determinou que as águas apareçam onde não existia nem nascente. Então, rios não nascem no deserto, a não ser quando Deus resolve agir. Não é? Rios, não lembro, não sei, nunca ouvi falar. Mas se nascer água no deserto, é porque Deus deu um jeito. Deus resolveu agir nesse deserto. E Ele resolveu agir na sua vida. Aleluia. Ele não precisa, ele não depende de uma condição especial. Deus não precisa de uma condição favorável para cumprir as suas promessas. Deus não está preso a tempo. Deus não está preso às estações. Deus não depende de espaço. Ele não depende de chuva. Ele não depende de clima. Ele não depende de apoio humano. Deus não depende de probabilidades. Se Ele disse, Ele fará. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele falou, ninguém impedirá o que Ele falou. Vai acontecer. Aleluia. Por isso, eu e você precisamos sair dessa reunião, irmãos. É um apelo que a gente faz agora, né? Saia dessa reunião, levante a sua cabeça, fortaleça o seu espírito, alinhe a sua fé com a voz do céu, e não com o barulho do poço sem água. Você já jogou uma pedrinha dentro de um poço seco, né? Você joga uma pedrinha desse tamanho, quando ela bate lá, parece uma bomba. E às vezes esse barulho, nós damos mais atenção para o barulho, para a secura, para a poeira do poço seco, do que a voz do céu. Aleluia, receba essa verdade no seu coração, no seu espírito. O mesmo Deus que sustentou o seu povo no deserto, está sustentando você agora. Agora. Aleluia. Foi Ele que abriu o mar vermelho para o povo passar, foi ou não foi? E o poder de Deus mudou em 2025. Segundo ponto, sobre a água. Eu não vi no texto, nem no contexto, Isaac reclamando, porque os poços do seu pai Abraão, logo após a sua morte, foram entulhados. E não vejo nenhum versículo, não há nenhuma referência, nenhum sinal de que Isaac estava murmurando. Então, posso te falar uma coisa? A água, eu simbolizo isso de bênção. Deus Deus libera bênção para quem desentulha o poço que foi entulhado. E não para quem reclama. Olha. Deus libera a bênção para quem cava. Deus libera a bênção para quem cava, não para quem reclama nessas horas. Nessas horas, irmão, não reclama, clama. Quando Isaac cava, o texto fala que ele encontrou água viva. No Antigo Testamento, queridos teólogos. Não é? Olha isso. Isaac cavou e encontra águas vivas. E quando a gente desentulha um poço que foi entulhado, e a gente fica tão feliz quando as águas surgem novamente, aí o texto fala que logo veio o quê? Contenda. Os inimigos brigam, diz aqui o texto, né? Mas Isaac, ele não perdeu o seu tempo discutindo. Ele vai e cava
outro poço, que também tinha sido entulhado. Fala de persistência, fala de insistência, não é isso? Então, deixa eu te falar outra coisa. Cada vez que você faz algo diante daquilo que não estava funcionando ou não está funcionando mais, Deus percebe o seu movimento. Deus não olha para esse poço que está seco. Deus olha o seu movimento em relação ao poço seco. O que chama a atenção de Deus, Deus não fica assim, puxa, olha que dureza, olha a situação, eu, dá um jeito nele. Não, Deus não fica assim, eu, tadinho. Deus nem vê o poço seco, Ele olha o movimento do dono do poço. O que chama a atenção de Deus é o seu movimento em relação àquilo que você está vendo. Essas atitudes, esses seus movimentos é que chamam a atenção de Deus. Cada vez que Isaac cavava, ele revela nessa ação uma fé ativa. E o texto vai falar aqui que por 3 vezes ele faz isso, certo, irmãos? 3 vezes vai desentulhar e o inimigo vem e entulha de novo. Confusão, conflitos, né? E cavar aqui, numa linguagem da fé, significa agir com expectativa diante de 3 pontinhos. Mesmo antes de ver resultado. Isso que é fé, não é? Você ver e no natural não existe. Então, quando alguém cava um poço num lugar seco, ele está dizendo com atitudes, eu creio que existe água aqui. Eu creio que Deus vai prover água de novo. Por isso, cavar é a prova visível daquilo que você crê no invisível. Cavar, trabalhar, se movimentar, orar, jejuar, estudar a palavra, crer, continuar acreditando. Isso é uma prova daquilo que você vê e crê, mas invisível. Você é assim? Então, primeiro, veja pela fé, depois cave o poço. Nós queremos cavar o poço primeiro, desentulhar o poço, para ver se tem água. Não, eu já vejo água embaixo do entulho. Oi? E esse poço seco, eu sei que os irmãos estão me entendendo, né? Esse poço seco não é literal. Qual é o poço seco da sua história nesse momento? Então, quem tem fé de verdade, não espera o milagre chegar para se mover, porque se movimentar depois que o milagre chega, ora, que fé é essa? Não é? Mas movimentar, ainda que você não consiga um passo, ainda que você não tenha conseguido levantar um copo com água, acredite, vou movimentar novamente. Deus me fará me mover novamente. Então, entenda que o que está por debaixo desses entulhos é bênção. Aleluia. Então, movimento antes é uma prova de que essa pessoa em movimento confia no Deus que prometeu. Aleluia. Cavar é orar, mesmo sem sentir nada. Cavar é insistir, mesmo quando parece não fazer sentido. Cavar é continuar, mesmo quando o terreno está seco. Cavar é agir. Cavar é agir porque crê. E não porque você vê. Toda vez que você cava, você vai perceber que Deus está
te vendo. Deus está olhando a sua fé, o seu movimento. E onde existe essa fé ativa, Deus sempre envia recurso. Deus sempre provém novamente uma resposta. A resposta, eu gosto dessa expressão, sabe? A resposta para isso. A resposta para isso. Reticências. Aleluia. Se o seu poço secou, cave outro. Deus não abençoa os que se acomodam, mas os que persistem. Pode ser que até esse poço entulhado, seco, sem água, Deus não vai fazer fluir água dali novamente. Mas o seu movimento em relação àquilo, de repente, se abre um outro poço e dali água. O texto fala sobre isso. Ele foi desentulhando e os inimigos vinham e entulhavam novamente. Até chegar um momento, por causa dos seus movimentos, chegou um momento em que ele vai abrir um outro poço, e aí a Bíblia fala que não houve mais conflito. Cave outro poço. Aleluia. Quem cava, quem ora, quem crê no secreto, vai ver a água brotar em público. Aleluia. Grave isso. Grave isso. Ninguém talvez esteja vendo você ali, orando, jejuando, crendo, pagando preço. Enquanto os irmãos na igreja, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, querido, querida. Aí que olha para você e fala, esse está podendo. Mal sabe ele, né? Que o teu poço está seco. Irmão, nós temos que vir para a igreja assim, Pastor, isso não é um fingimento, isso não é hipocrisia, não é fé. Eu sei que Deus fará brotar água de novo. Aleluia. De novo, de novo. Terceiro ponto, terceiro tópico, fala de cumprimento da promessa. Esse terceiro ponto aqui que a gente quer falar, fala sobre a abundância. E quando a perseverança, a abundância acontece quando a perseverança encontra e dá lugar à promessa. A perseverança que dá lugar à promessa. Acho que agora melhorou. A perseverança é que faz você encontrar-se com a abundância, com aquilo que é mais do que suficiente. Quem quer mais do que suficiente? Mais graça, mais poder, mais unção, mais revelação da palavra, mais. Deus pode dar mais do que lhe é suficiente. Quantos querem sair daqui encharcados de Deus nessa noite? Quantos querem crer que desse poço Deus fará brotar água novamente? Se não for esse poço, vou abrir outro, e aí não haverá mais contenda. Isso aqui é profético, isso é profético. E aí não haverá mais contenda nessa fase, nesse período, nesse estágio. Porque eu não posso dizer que as suas guerras acabarão. Não, irmão, a gente vence uma guerra para ficar pronto para outra. É ou não é? A vida é assim, faz parte. Mas esse estágio aí, Deus vai suprir de uma forma e você vai ser saciado mais do que o suficiente e nunca mais vai chorar para Ele uma bênção de novo. Você vai ter outras guerras, você vai ter outras batalhas, mas a batalha que você venceu, porque você se movimentou e Deus viu esse movimento e te abençoou, isso nunca mais vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Aleluia. Então, Isaac chega aqui, eu acho isso lindo aqui, ele chega em Reobote, não é isso? Verso 22, e ele declara, né? Agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. O nome Reobote aqui significa espaço, né? Significa expansão, amplidão, é isso? Não é? Lugar largo, porque aqui o Senhor nos alargou. Não é isso?
O Senhor nos abastou, é isso? Nos abençoou, amém ou não? Então, significa uma amplidão, um espaço maior. Cave outro poço. O que era limitação se tornará plataforma de testemunhos, plataforma de crescimento. Essa fase que você está vencendo, Deus está dizendo que vai te abençoar, já tem te abençoado, já liberou uma palavra. Essa fase vai se transformar em um nascedouro de testemunhos. Aleluia! Aleluia! Cave outro poço. E quarto e último, para a gente encerrar, o tema da mensagem de hoje. Posicione-se para o novo de Deus. Porque tudo isso é lindo até aqui, não é? Poço novamente, prosperidade novamente, unção, graça, saúde, tudo deu certo, mas eu preciso me posicionar, porque nada muda se eu não mudar primeiro. Então diz o texto aqui, ainda no verso 22, então partiu dali. Isaac não chegou aqui em Reobote, ficando no mesmo lugar espiritualmente em que estava. Pode deixar aqui para a gente, eu gosto de ver, para me lembrar que eu preciso me posicionar, que eu preciso mudar primeiro, para ser habilitado às bênçãos de Deus. Então, ele partiu dali. Significa o quê, pastor? Mudança de postura interior. Partiu dali, quer dizer, mudança de posição. Ele cavou novamente e aí a contenda secou. Irmão, sou um profeta nesta noite. Nesse estágio, nessa situação, não haverá mais contenda. Não haverá mais conflito. Este lugar de dor, de indignação, de surpresas desagradáveis, vai trocar de nome. Qual o nome, pastor? Reobote. Olha para quem está vivendo em Reobote aí do seu lado. Eu sei que o nome é esquisito, mas significa muito espiritualmente falando. Há um princípio espiritual aqui, irmãos. Eu vejo um princípio espiritual aqui, queridos. Os novos poços exigem novos posicionamentos. Antes de Deus mudar o ambiente, vou repetir isso. Antes de Deus mudar o ambiente, Ele muda a gente. Rimou. Antes de Deus ampliar o território, Ele ajusta o nosso coração. Antes de Deus liberar, qual é o nome aqui? Liberar o Reobote, Ele trata o nosso interior primeiro. Áreas, quais são áreas de reposicionamento? Como é que eu serei abençoado nisso tudo que estamos falando aqui? Primeiro, eu preciso ter vida com Deus, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Porque, irmão, é muito pouco, escute isso, é muito pouco, dá-me água para beber, irmão, senão eu morro. É muito pouco vir apenas aos cultos de quartas-feiras. É uma boa alimentação, eu sei disso. É muito pouco um culto de quarta-feira. É uma boa refeição. Aos domingos pela manhã, a partir das 9, é uma bela refeição. O culto da noite, o culto logo a seguir a escola bíblica, é uma boa refeição. Mas, irmãos, somando isso tudo, culto de quarta, terças-feiras, as orações que as irmãs fazem, não, as orações já entram no outro patamar. Mas esses cultos, quartas, domingo de manhã, domingo à noite, é muito pouco. Eu preciso ter uma intimidade com Deus.
quando eu estou cavando, orando, buscando e querendo esses poços mais profundos, eu não vou conseguir com orações rasas. Quando eu quero mais de Deus, eu não posso orar menos. Quando eu quero que Deus me acrescenta mais, isso significa que eu preciso mais, eu preciso descer mais a presença dEle. O mais importante nisso tudo, amados, é a presença de Deus na vida do crente. Aleluia. E como é que você cultiva a presença de Deus? Mantendo intimidade com Ele. O que está escrito lá em Mateus? Ele falou, quando você for orar, somos só eu e você. O que Deus ama, Deus aprecia essa oração em público que nós fazemos aqui. Mas o que Deus gosta é daquela tete a tete. Posso falar uma coisa? Para alguns aqui, talvez a maioria de nós vai se encaixar. Deus está com saudade de você. Porque aqui todo mundo vê, mas Deus espera você lá no quarto, lá naquele canto, lá naquela beira de cama, lá na ponta daquele sofá, lá na ponta daquele tapete. Deus tem saudade desse tempo, de trocar a intimidade. A Bíblia fala que os íntimos de Deus, a esses íntimos serão revelados os seus segredos. Olha que coisa linda, Salmo fala isso, né? Que os segredos de Deus são para os que são íntimos dEle. Deus tem segredo, irmão, para revelar para mim e para você. Aleluia. Vida com Deus, humildade. Quem quer mais de Deus precisa descer mais a presença dEle. Segundo, alinhamento, prioridades. Se Deus não é o centro, se Deus não for o centro da nossa vida, tudo vira disputa e frustração, contenda, conflito. Deus precisa ocupar o centro do nosso ser. Deus precisa ocupar a poltrona do nosso ser, que é o coração. Deus precisa ocupar o melhor lugar da nossa vida. E quando nós cedemos a Ele esse lugar, tudo na nossa vida é bênção, é alegria, é satisfação. Agora, quando Ele não é o centro, tudo vira decepção, frustração. Terceiro, obediência, direção. Esse posicionamento é prova de fé. Isaac, ele só viveu o milagre porque ele obedeceu. Obedeceu e se moveu, sem murmurar. Oi? Isaac só viveu o milagre porque ele obedeceu e se moveu. Aleluia. Deus vai te levar para um novo nível, mas você precisa sair desse lugar de contenda. Às vezes contendendo com alguém, talvez contendendo com as circunstâncias, talvez contendendo consigo mesmo. E Deus está dizendo, isso é uma declaração profética, né? Deus vai te levantar para um novo nível, mas você precisa sair desse lugar de contenda, de frustração, de dor, de insignificância, de tristeza, de dúvidas, uma interrogação do seu tamanho. Deus quer que você saia daí, ainda que isso não seja fácil, literalmente falando, ainda que no meio disso tudo você consiga vê-lo, aleluia, senti-lo ali. Quando você fizer isso, Ele vai te levar para um novo nível. Aleluia. O poço aqui da promessa não está onde você parou. Está onde você vai se posicionar. Essa fonte de bênçãos pode não acontecer nesse estágio que você está vivendo. Mas quando você se posiciona como filho abençoado do Pai, filha abençoada do Pai, aleluia, é ali, nesse local, nesse instante que você se posiciona,
que as bênçãos, as maiores bênçãos que você nem imagina, acontecerão em nome de Jesus. Mude a sua postura, mude o ambiente espiritual, santifique-se hoje, porque amanhã o céu vai responder. Aleluia! Então hoje Deus está chamando gente que insiste, gente persistente. Deus está chamando essas pessoas que cavam apesar de tudo, mas sobretudo precisa se posicionar. Porque se nós orarmos aqui, daqui a pouco tem um momento forte de oração. Irmãos, quantas vezes nós voltamos para as nossas casas abençoados porque alguém orou. Deus abençoa no coletivo, mas as maiores bênçãos é no particular. E não é sempre, viu, que Deus abençoa coletivamente. Não é sempre, não é todo dia, não é toda reunião que todos saem abençoados. A gente gostaria de dizer que sim, mas não é. Queira o Senhor que seja hoje um dia, que todos saiamos daqui abençoados, ricamente abençoados. Mas as maiores bênçãos que acontecem, que sobrevêm sobre nós, é exatamente quando eu me santifico, eu me purifico, eu me reposiciono, está certa essa expressão? Quando eu faço isso novamente, antes. O que a gente faz? Senhor, Senhor, escutai o que eu tenho para vos dizer. Se tu me abençoares, não, irmão. Deus não vai nem deixar você terminar de falar. Primeiro, você se movimenta. Primeiro, você se purifica. Primeiro, você se santifica. Depois, vem a bênção sobrenatural, multiplicada, abençoada em nome de Jesus. Aleluia. O rebote, é isso? O rebote aqui não vem para quem insiste, para quem não insiste, né? Em permanecer onde Deus não está permitindo estar. Quer dizer, essa fase, esse alargamento aqui, não vem para quem insiste em permanecer no lugar em que Deus não está mais insistindo. O alargamento das bênçãos não virá, as bênçãos de Deus não virão se permanecermos na posição em que nessa posição Deus não está concordando. Mas quando cai a ficha, quando eu entendo o que Deus está dizendo, eu tomo essa posição, Deus derrama bênçãos sem medida. Aleluia, aleluia. Então eu queria terminar essa palavra. Posicione-se para o novo. Vai se preparando para nós orarmos nessa noite. Então, esse posicionamento me faz levar a esta frase aqui. Nada muda se eu não mudar primeiro. Nada muda se você não mudar. Então, eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite para essa conversa. Eu preciso, aquela frase que eu também conheço que não é minha, eu preciso melhorar, pastora Daisy. Eu lembro de um pastor, cabelinhos brancos, mais brancos do que os meus, menos cabelo do que eu tenho. Ele, com 70 e poucos anos, ouviu no dia do seu aniversário, quando completava 77 anos. Alguém pregou nesse dia em que ele estava comemorando o seu aniversário. Foi um culto aqui em Itaquaquecetuba. E chegou ao momento em que passaram o microfone para ele. Todo mundo pensou que ele ia dar uma palavra de gratidão por tudo aquilo que estava acontecendo, pelos presentes, pela recepção, pela forma carinhosa com que foi recebido. Não. Ele falou assim, pastor Wilson, 77 anos, eu preciso melhorar. Com base na mensagem que ele ouviu no dia do seu aniversário. Cada culto, irmão, temos que voltar para a nossa casa com esse pensamento. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em nome de Jesus.
Qual é o poço? Qual é a situação que está seca? Ministério, casamento, finanças, negócios. E ali você só vê poeira. Que bom que você veio ao culto hoje. Posicione-se, mude, e as coisas vão mudar. Cave outro poço. Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Se você está cansado, se você está sem forças para continuar, Deus está chamando hoje para um novo. Deus está chamando você para cavar, para orar outra vez, para sonhar outra vez, para crer outra vez. E se você está nessa situação de poço entulhado, não vê mais esperança, a palavra é para mim e para você também nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não vou chamar você para vir à frente. Daqui a pouco a pastora vai orar por toda a igreja. Nós vamos concordar com a sua oração. Mas traz na sua mente nesse momento que poço é esse? Deus está chamando para cavar um poço novamente, orar outra vez. Deus está chamando você para se levantar, para declarar que aquilo vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos na Tua palavra que está sendo pregada sobre nós. Senhor, nós cremos, não vamos parar diante da seca, vamos continuar cavando o próximo poço. Nós veremos a Tua bênção, Pai amado, romper na nossa vida. Nós vamos crer, Pai amado, vamos continuar crendo, ainda que o barulho, ainda que as vozes dessas circunstâncias que estão vindo até os nossos ouvidos são vozes que causam pânico, que causam medo, mas nessa noite o Senhor nos trouxe para um avivamento espiritual, para um avivamento profético, e o Senhor diz para mim, eu recebo essa palavra, e juntamente com os meus irmãos, posicione-se outra vez para receber o novo, aleluia. Ó Deus, nós vamos continuar cavando, nós vamos melhorar, nós vamos mudar, ó Deus, para poder receber aquilo tudo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai nos fazer prosperar, o Senhor vai nos levar a lugares mais largos, mais abençoados, ó Deus, em nome de Jesus, lugares onde nós colhíamos lágrimas, só ceifávamos lágrimas, ó Deus, agora nós vamos colher, ó Pai, com rios abençoadores, rios de águas vivas, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós recebemos o significado espiritual dessa palavra e aplicamos, ó Deus, essa palavra em nossas vidas. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa esse povo, essa casa, essa família, ó Deus, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, e nós vamos sair daqui, se for necessário, desentulhar mais uma vez, se for necessário, cavar outra vez, ainda que venha resistência, mas nós vamos continuar crendo que o Senhor tem algo novo. Esse reobote, ó Deus, espiritualmente falando, esse alargamento, essa amplitude, ó Deus, venha sobre nossas vidas. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Posicione-se de novo. Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs. A lição de hoje é não desista, insista. Cavou um, foram lá entulhar, cava outro, vai desentulhando. Não desista, a sua bênção vai chegar. Amém? Quero chamar os pastores para nós orarmos, por favor. Em seguida eu quero falar sobre o Halloween. Graças a Deus, mais uma quarta-feira das grandezas de Deus. Que bom que você veio para ouvir essa ministração de encorajamento. Hoje Deus veio para nos encorajar. Que o inimigo tenta nos entristecer, entulhando os nossos poços, mas a gente cava de novo, e até que a bênção chegue. Vamos estender as mãos e vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele derrame as bênçãos dEle sobre esses pedidos
que Ele decrete vitória onde precisa de vitória, que o Senhor abra a porta onde precisa abrir, feche porta onde precisa fechar, que a vontade do Senhor se cumpra na vida destes irmãos. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Esta é a quarta das Tuas grandezas. E verdadeiramente o Senhor, tão grande, tão majestoso, tem feito no nosso meio coisas lindas e tremendas, como esta ministração hoje para nós, Senhor, de encorajamento, para insistir nos projetos, nos sonhos, não desistir, ainda que os inimigos tenham se levantado. O Senhor pede para que insistamos, Senhor, em abrir poços novos, em cavar, em continuar, em nos movimentarmos, nos posicionarmos para a bênção do Senhor. Meu Deus, eu oro para que esta palavra encontre endereço esta noite, para que ela alcance como uma flecha o coração, para aquele que estava desanimado, entristecido, deixou de acreditar, deixou de sonhar. Meu Deus, que o Senhor esta noite entre com esperança, Senhor, e abençoa, trazendo vida. Meu Deus, tira toda a reclamação do que possa estar acontecendo, a entulhar o meu poço, e haja tanta reclamação nos lábios, que o Senhor troque essa reclamação por uma palavra de louvor, de gratidão, que eles possam ver a Tua mão operando em todas essas coisas, porque tudo contribui para o bem, Senhor. Nós oramos sobre os pedidos colocados sobre esta mesa, para que o Senhor bata carimbo de vitória na casa dos meus irmãos, para esta casa, para esta família, para este casal. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe as crianças com saúde física, emocional, espiritual. Abençoa os casais, Senhor, comprometidos numa aliança. Abençoa aqueles que estão batendo na porta do emprego. O ano está terminando e parece que nada aconteceu. Meu Deus, ainda há tempo do Senhor operar milagres este ano. Que essa pessoa se movimente em direção à bênção, Senhor. Abre portas onde não existem portas. Senhor, eu oro pelos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, diagnosticados, Senhor, com uma causa que parece impossível. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga milagre, que o Senhor traga testemunhos para esta igreja, Jesus. Abençoa o Teu povo, enriquece o Teu povo na Tua palavra. A Tua palavra nos santifica, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a que realiza, Senhor, e nós nos apoderamos da Tua palavra, que hajam poços abertos e muita água, Senhor, para saciar Teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos esta reunião, nas próximas reuniões eu quero falar sobre 31 de outubro. Muita gente lá fora, nas escolas, tem seus filhos e nas escolas às vezes tem essa comemoração do Halloween, que é uma implicação espiritual muito séria. Eu quero que vocês alertem seus filhos, seus netos, as crianças, sobre essa festividade do ocultismo, que traz implicações muito sérias para dentro de casa. Coloca Efésios 5:11 para nós na tela, por favor. Leiam esse texto, meditem nesse texto, expliquem para as crianças
o que é o Halloween, por favor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Apontem verdadeiramente o que é o Halloween. Mostre para sua criança o que está por trás do Halloween. É ocultismo, é movimento das trevas, que tem crescido muito, parece ingênuo, usam essa frase, doçuras e travessuras, mas por trás disso está uma coisa demoníaca. Então, cuidado, vocês que têm crianças pequenas e vão para a escola, então ensine as suas crianças sobre o que está por trás, verdadeiramente, sobre o Halloween. Amém, irmãos? 31 de outubro, para nós, é dia da reforma protestante. Isso que nós temos que celebrar, a vida e não a morte. Porque a Halloween celebra a morte, e nós somos da luz e celebramos a vida. Amém? Vamos ir para o altar para nós encerrarmos. Glória a Jesus, que esta quarta você está aqui, que você veio para desentulhar, cavar. Que bom. Saia animado, animada com essa palavra, mas acima de tudo, aplique a palavra. Viva a palavra. Presbítero, vocês têm aí um cântico? Quem tem? O irmão Bira tem? Louvor? Por favor, irmão, vem então para nós. Ainda estamos com tempo. Glória a Deus. Pastor Cubeiro pregando, me lembrei de uma canção, eu queria que você cantasse ela comigo. Ela disse: um novo tempo, meu Deus, eu sei que virá. Quem crê que o novo tempo virá? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. O coro você canta: um novo tempo. Glória a Deus. Olha o quadro que estava esse povo, mas Deus se levantou. Volta ele para mim, eu perdi o time. Olha o deserto que estais a viver, pois o fruto não produzem mais. Que estais a viver, pois o fruto não produzem mais. E a semente que você plantou junto à fonte já se secou. A enfermidade em tua porta bateu e o problema já se apoderou. Mas você insiste na porta a bater, e batendo, clamando está um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, meu Deus, eu sei que virá. Você pode cantar assim? Um novo, diga assim: um novo tempo, um novo tempo, meu Deus, eu sei que virá. Mas olha os profetas que Deus levantou nesta igreja para profetizar. Desperta, desperta, se revista de glória, porque assim diz o Senhor. Sacode o pó, levanta-te, assenta, ó povo de Jerusalém. Deus determinou a vitória em sua vida. Agora tu podes cantar um novo, bem forte assim, um novo tempo, meu Deus,
Eu sei que virá mais uma vez. Declare isso na sua casa. Um novo. Então cante assim, ó. Um novo. Bem forte. Declare. Um novo. Diga para. Um novo tempo, meu Deus, eu sei que virá. Mais uma vez. Um novo. Declare isso. Um novo tempo. Um novo tempo, meu Deus. Você declarou o que aconteceu. E as cidades, antes deserto, exultarão e florescerão. Num arraial, um brado de vitória, a igreja se ouvirá. Um novo, diga, um novo tempo. Diga. Declare lá na sua casa. Mais uma vez, bem forte. Um novo, oh glória. Quando você declara, Deus está agindo. Diga mais uma vez. Um novo tempo. Um novo tempo, meu Deus. A última vez. Um novo tempo. Tempo. Um novo tempo, meu Deus. Que virá um novo tempo. Um novo tempo, quem crê. Virá. Aleluia. Quem crê, irmãos? Quem crê? Eu recebo. Você recebe um novo tempo aí de Deus para a sua vida? Amém. Levantemos as mãos para os céus como mais que vencedores em Cristo Jesus, por amor ao Senhor. Que o amor do nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Aniversário de quem? Ah, Deus abençoe. Feliz aniversário, querido. Pastor Jeremias, dá um abração nele aí, por favor. Que Deus abençoe seus dias na terra.